Agora nós vamos para, de certa forma, um caso político, né? Um caso triste. O vereador professor Alex, nós tivemos uma divulgação e essa divulgação viralizou nas redes sociais. Todos querem saber, de fato, o que está acontecendo, Thalita Mendes. A Thalita tem mais informações sobre o caso deste vereador. É contigo, Thalitinha. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Repórter da Cidade. É um prazer estar aqui falando com vocês. E nós fizemos uma matéria para entender os motivos desse pedido, O pedido para a abertura da cassação, do processo de cassação em desfavor do vereador professor Alex. Na última terça-feira, dia 13 de setembro, foi realizado o pedido de abertura do processo de cassação do mandato em desfavor do vereador professor Alex. O pedido foi feito por Gabriel Bispo de Souza. Cassação é uma punição que priva ou anula ao condenado o direito de ocupar um cargo público e de ser eleito a qualquer outra função por um determinado período de tempo. Segundo a Câmara Municipal de Paracatu, que confirmou o protocolo do pedido de cassação, o pedido foi amparado pela ação de improbidade administrativa que está em trâmite pela primeira Vara Civil de Paracatu. O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou essa ação por ato de improbidade administrativa em face do secretário municipal de transportes, do vereador e de outras 2 pessoas. São acusados de envolvimento na cessão clandestina de uma escavadeira e de um operador para uma obra particular. Conforme apurado pela Promotoria de Justiça, a máquina e o servidor do município estavam realizando uma obra ilegal em área de preservação permanente, que se tratava da reconstrução e ampliação de uma represa de água no interior de uma propriedade particular de uma das rés. Conforme declarado por uma testemunha ao Ministério Público, o dono da obra era o filho da dona da propriedade, também réu na ação. Ainda conforme a ação, a conduta ilegal foi determinada de forma verbal pelo secretário municipal de transportes, que atendeu a um pedido também verbal do vereador, conforme constatado pela Polícia Militar de Meio Ambiente. A proprietária do terreno e o filho dela não possuem autorização do órgão ambiental competente para reforma ou ampliação da barragem de sua fazenda. Segundo o Ministério Público, a obra era absolutamente legal e não havia qualquer procedimento formal dentro da Prefeitura a respeito. Diante da notícia dos fatos irregulares, a PM de Meio Ambiente apreendeu a escavadeira. A ação requer ainda a indisponibilidade de bens e valores dos réus em R$ 488.500, a fim de garantir a integral recomposição do erário e também a condenação dos demandados pela prática do ato de improbidade administrativa. A improbidade administrativa é todo ato realizado por agente público que fira os princípios fundamentais da administração pública, sendo esses a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Os princípios que regem a administração pública brasileira estão previstos na Constituição Federal de 88, especificamente no artigo 37 do texto, que traz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: a improbidade administrativa, que pode ser traduzida como desonestidade daquele que exerce função na administração pública, também possui previsão constitucional para sua punição dentro do próprio artigo 37, em seu parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Geraldo, e com o pedido de cassação realizado, a presidência da Câmara irá analisar e, estando tudo de acordo com o regimento da Casa, não há motivos para não aceitar. O pedido passa então para aprovação dos vereadores da Casa, que podem ou não aceitar o pedido. Se os vereadores aceitarem, será iniciado então o processo, onde uma comissão processante irá ouvir, testemunhar e analisar provas, dentro de um prazo determinado de dias, segundo o regimento da Casa, para depois elaborar um relatório apontando pela cassação ou absolvição do vereador. O parecer da comissão processante será posteriormente votado pelos vereadores. Esse
iniciar o processo caso o pedido seja aceito pela casa. E eu volto com você, Geraldo. Eu quero agradecer e parabenizar a competência dessa jovem, a Thalita Mendes. Uma matéria perfeita, Thalita. Ela, em momento algum, emitiu opinião, e nós não estamos aqui para emitir opinião, nós estamos aqui para relatar os fatos. É o que a TV faz. Eu comento que é triste um momento desse. Inclusive, até perguntei um colega da área jurídica, ele falou, olha, eu não vou me posicionar nesse momento. Entretanto, a água está suja, a água está turva. É um momento muito difícil e eu tenho certeza que os demais vereadores jamais queriam estar num posicionamento, numa situação que está o vereador em tela. E como a cidade é pequena e acontece os bochichos, eu procurei o vereador que eventualmente em uma possível cassação viria ocupar a cadeira do Alex, que possivelmente seria o senhor Wendel Pimentel. Ele me disse o seguinte, Geraldo, quero ficar distante, eu até tenho a agradecer o vereador Alex, porque foi através dos votos dele que eu estou suplente. Palavras do possível que estará, se caso ocorra essa problemática toda, discorra na cassação, será o possível vereador que irá assumir a cadeira no lugar do vereador Alex. Nós ligamos a antena porque existe toda uma situação no Ministério Público. Se fosse só um bochicho político, é uma coisa, mas existe um procedimento, um processo e uma denúncia do Ministério Público e isso é muito grave.